Em um cenário ideal, a jornada escolar é bem linear. Começa aos 4 anos, na educação infantil, e termina aos 17, com a formatura do ensino médio. Mas, na realidade brasileira, os caminhos são bem mais tortuosos, como é o caso da Mariane, que precisou parar a escola por um tempo. Antigamente eu nem sentia muita falta. Hoje eu vejo a falta que me faz. Já tinha acabado, já estava trabalhando, dando uma vida melhor para mim, para minha filha, né? Um conforto melhor. Ou do Edenilton, motoboy que aos 18 anos ainda estava no ensino médio. Ele largou os estudos e só voltou 10 anos depois. Hoje eu vejo que foi um tempo perdido ali, que eu poderia estar melhor estruturado em questão ao meu ensino, e hoje estou recuperando o tempo que foi lá atrás. E olha só esses dados. Só metade dos alunos brasileiros terminam o ensino fundamental no tempo certo. No ensino médio, a taxa é ainda menor. Apenas 4 em cada 10 alcança esse feito. Esses números estão numa pesquisa inédita da Fundação Itaú e divulgada em primeira mão pelo assunto. São milhares de crianças e de adolescentes que enfrentam reprovações ou interrupções ao longo da trajetória escolar. Reprovação hoje, não sei se ela surte esse efeito tão positivo na vida de um jovem. A escola ela precisa se ressignificar, ela precisa se qualificar melhor para dizer, olha, essa criança, esse jovem, ele não consegue avançar. A escola ela tem que ser um caminho de abertura de portas, né? E não de fechar portas. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é desigualdade educacional, os alunos que ficam para trás. O que uma pesquisa inédita revela sobre a permanência dos estudantes brasileiros na escola e a conclusão do ensino na idade certa. E o que precisa ser feito para alinhar os rumos da educação no país. Minha convidada é Patrícia Mota Guedes, superintendente do Itaú Social. Ela é cientista política e mestre em políticas públicas pela Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Segunda-feira, 18 de março. Patrícia, o estudo que vocês produziram aponta que metade dos alunos concluem o ensino fundamental na idade certa. Então, eu te peço para explicar melhor o que vocês descobriram e quem são esses alunos com trajetória mais irregular na escola. Esse estudo ele foi construído a partir de dados que nós temos aqui no Brasil, a partir do censo escolar e do banco longitudinal, né? Ou seja, analisando realmente a trajetória escolar de cada criança e adolescente, nascido lá entre 2000 e 2005, e acompanhando essas trajetórias entre 2007 e 2019. E o que a gente encontra ao acompanhar cada um desses estudantes? Só metade desses estudantes conseguiram chegar no final do fundamental, né, no 9º ano, na idade certa, ou seja, sem experiência de reprovação, repetência ou abandono durante esse tempo. O governo divulgou o Censo da Educação Básica. O ensino médio se manteve com os piores índices de repetência e de abandono dos estudos. Está no ensino médio, reta final da educação básica, um dos grandes desafios da educação, a evasão escolar, que chegou a 5,9% em 2021, durante a pandemia da Covid. É o dado mais recente calculado pelo INEP. A consequência disso é um número preocupante. Quase 70 milhões de brasileiros de 18 anos ou mais estão fora da escola ou não concluíram a educação básica. Ou seja, a gente está falando no Brasil, 52% desses estudantes nascidos entre 2000 e 2005, nesse tempo aqui de 2007 a 2019. E também muitas desigualdades entre grupos sociais nessa experiência de trajetória. E quais são as distorções mais latentes nessa diferença entre idade e série? Que tipo de consequência dá para a gente de cara elencar? A gente já tem bastante evidência, né, muitos estudos, muitos dados que mostram que repetir de ano, né, ser reprovado, repetir de ano, não melhora o aprendizado. Pelo contrário, né? Quanto mais anos os jovens, os adolescentes têm de repetência, de defasagem idade-ano, né? Mais propensos eles estão a perder motivação para estudar,
a desejarem abandonar, né? É um fator de risco para abandono. E a aprendizagem não melhora, por quê? Como país, a gente acaba reprovando estudantes, eles voltam no ano seguinte com as mesmas estratégias de ensino, muitas vezes com as mesmas dificuldades de aprendizagem que não foram endereçadas. É muito raro a reprovação ser um fenômeno de um ano só. Normalmente ele é acumulado e o aluno vai ficando defasado. Mais de 30% dos alunos com 14 anos, que é a idade final do ensino fundamental, já estão atrasados na escola. Então não estão no 9º ano do ensino fundamental, que é o último ano. E quando eles chegam no final, com 17 anos, você tem quase 40% dos alunos de 17 anos atrasados na escola. Então, você tem uma queda na aprendizagem, a gente não tem melhoria da aprendizagem quando a gente não garante uma trajetória escolar regular, né? Então, a gente perde a aprendizagem e a gente também aumenta o risco desses estudantes abandonarem de vez a escola, né? E hoje a gente são quase 9 milhões de jovens, né, que não estão dando continuidade aos seus estudos, né? Então, são impactos muito negativos, ampliados pelo recorte das desigualdades nesses dados, né? Já que eu trouxe o dado do Brasil, mas quando a gente olha como a desigualdade marca essa experiência, os efeitos são ainda maiores. A pesquisa nacional por amostras de domicílio escancarou mais esse flagelo brasileiro. Jovens estão abandonando a escola porque precisam trabalhar. O levantamento mostra que, quando a renda diminui, a educação fica em segundo plano. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Patrícia. Agora, o que falta para as escolas garantirem a permanência e a aprendizagem desses alunos? Assim, o que dá para fazer para reverter, ou pelo menos inverter essa trajetória que a gente registra agora? Primeiro, quando a gente olha, né, que esse problema já é tão grande no ensino fundamental, isso realmente nos convoca como país para a gente olhar uma etapa que costuma ser muito esquecida nas políticas, nos programas, né, ao longo dessa nossa história, que é a etapa dos anos finais do fundamental, o 6º ao 9º ano, que é quando justamente os números de repetência, reprovação, abandono aumentam, sobem, e é quando os estudantes estão vivendo muitas mudanças na sua vida, né? É o começo da adolescência. O início da adolescência ele é marcado por muitas mudanças, né? Físicas, psicológicas, sociais, nos relacionamentos, e as escolas, né, estão pouco preparadas para lidar com a especificidade dessa etapa. Então, começa de forma muito prática a gente a pensar políticas e programas voltados para essa etapa dos anos finais. Agora, você já citou alguns dos motivos que explicam a trajetória irregular de todas essas crianças. Agora, eu queria focar numa etapa onde os desafios parecem ainda maiores, que são os anos finais do ensino fundamental. Você passou por isso um pouco, que é do 6º ao 9º ano. E é uma etapa considerada esquecida pelas políticas públicas. Por que as taxas, Patrícia, de reprovação e de abandono começam a aparecer justamente aí, nesse período, e a partir do momento em que os alunos têm entre 11 e 12 anos? Tem uma explicação para isso? A gente consegue identificar, sim, as raízes de parte desses problemas, né? Por exemplo, existe muito pouco preparo para os professores sobre como trabalhar com essa faixa etária, né? Com essa faixa etária no começo da adolescência. Então, isso inclusive está muito evidenciado por gestores de redes públicas que falam, olha, a gente não tem formação para professores, né, formação continuada sobre como trabalhar com essa faixa etária, que é diferente do adolescente mais velho lá que está no ensino médio, né? Então, nem a formação inicial, nem a formação continuada dos professores especialistas tratam dessa etapa de desenvolvimento. A gente também tem um desafio aqui, que muitas vezes faltam oportunidades no currículo da escola para que esse adolescente, né, experimente, desenvolva projetos, né, circule no território, na cidade. Então, começa de forma muito prática a gente a pensar políticas e programas voltados para essa etapa dos anos finais, que olhem, por exemplo,
que tenha estratégias de transição, que ajude aquele estudante do 5º ano se preparar para as grandes mudanças que vão acontecer quando ela ou ele entrar no 6º ano, porque vão ser mais professores, né? Essa lembrança de você sai, deixa de ter uma professora principal, pedagoga, e passa a ter muitos professores especialistas, o currículo fica mais complexo, você muda de escola. No Brasil, a grande maioria muda, não só de escola, mas muitas vezes de rede pública, porque parte dos anos finais estão com o Estado, outra parte está com o município, né? Então, estratégias de transição, um trabalho pedagógico realmente apoiando o gestor, o diretor de escola e professores sobre como trabalhar com essa faixa etária, um desafio de currículo, né, que é como ter um currículo instigante, engajador para os adolescentes, e também passa por estratégias de envolvimento das famílias, que muda, claro, né? É diferente de quando a criança é pequena, mas hoje se faz muito pouco para se pensar essa relação, essa parceria escola-família, voltado para o desenvolvimento desse adolescente, né? São algumas estratégias que são muito importantes para a gente evitar esse sintoma, no fundo, né? Que é essa trajetória irregular e práticas de exclusão que acabam se perpetuando nesse contexto. Não tem uma biblioteca para eles, não tem internet, não tem nada disso para as crianças na escola. E já foram dito, né, que as crianças tinham esse direito de estudar no computador e tudo, e aqui não tem nada disso. Aí ele vai chegar no 5º ano com precariedades, no 9º ano do ensino fundamental, e quando a gente vai falar da crise do ensino médio, ela não é uma crise causada só pelo ensino médio, ela é uma crise que resultou do acúmulo de deficiências de etapas anteriores. Ele está no momento, esse começo da adolescência, de também muitas inseguranças, de não saber, né, qual é o meu grupo, a quem eu pertenço, então poder circular, poder experimentar, descobrir, né, o que eu gosto, o que eu não gosto. O currículo ele precisa trazer essa experimentação, mão na massa, né, experiências práticas também, e muita atenção para esses momentos de conversa e convivência, porque é uma faixa do nosso desenvolvimento, né, começando lá com 11, 12 anos, em que os nossos pares acabam tendo um peso maior do que a família, né? E a escola é um grande lugar de convivência para isso. Então, também passa pelo suporte para que as escolas tenham esses espaços de convivência, tenham esse currículo engajador. E aí, sem dúvida, eu acho que também passa pelo enfrentamento das desigualdades, esse ponto de poder olhar. Não é à toa que quando a gente olha esses números, né, de abandono, de repetência e reprovação, de trajetória irregular, ele é muito maior para estudantes que estão em escolas de nível socioeconômico mais baixo, ele é muito maior para estudantes negros, quando comparados com estudantes brancos, e muito maior para meninos, quando comparados com meninas nessa faixa etária. Então, pensar políticas e programas para os anos finais passa por realmente construir uma escola voltada para as adolescências. E o que te parece o programa Pé de Meia? Lembrando que o governo anunciou, oferece bolsa para estudantes do ensino médio e um dos objetivos é justamente diminuir a evasão escolar. Essa é uma medida que vai no caminho certo? Há outras? É uma medida importante, né? Ela está focada no ensino médio. E o que é importante, porque também há abandono, repetência, né, reprovação e evasão no ensino médio. Segundo o MEC, 480 mil alunos desistem do ensino médio a cada ano. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que os recursos para o programa já estão garantidos e que espera começar a pagar os estudantes até o fim de março. Até 2026, serão 20 bilhões de reais com o Pé de Meia. Vale lembrar que a gente deixa para trás muitos adolescentes antes mesmo que eles consigam chegar no ensino médio, né? Então, quem chega no ensino médio já é sobrevivente. Então, sem dúvida, para aqueles estudantes em situação mais vulnerável, e aí os critérios do programa estão muito voltados realmente para esse enfrentamento de desigualdades, né? Esse programa, ele realmente pode sim, ele é um fator de proteção, ele pode sim apoiar
na permanência, mas sozinho ele não vai resolver. O Pé de Meia vai beneficiar estudantes de baixa renda da rede pública, de 14 a 24 anos, de famílias inscritas no CAD único. A prioridade será para alunos que no início do ano letivo já estejam inscritos no Bolsa Família. A cada ano, o governo vai pagar R$ 2.000 por aluno em 10 parcelas de R$ 200 que podem ser sacadas mensalmente. A primeira é um incentivo à matrícula e outras 9 vão depender da frequência do aluno em pelo menos 80% das aulas. Além desses R$ 2.000, a cada ano de aprovação, o aluno vai ter direito a mais R$ 1.000 que serão depositados numa poupança. Esse dinheiro só vai poder ser sacado depois que o aluno receber o certificado de conclusão do ensino médio e participar de avaliações educacionais como o SAEB. E a gente tem, inclusive durante a pandemia, foram feitas escutas com adolescentes, a gente tem pesquisas mais recentes com jovens que estão fora da escola, e a questão financeira é um fator importante, né? A necessidade de trabalhar, mas não é a única. A falta de vínculo com os professores, questões de saúde mental, dificuldade no relacionamento com os colegas, inclusive, em especial, dificuldade em acompanhar a aprendizagem. Esse foi o segundo maior fator para a evasão a partir de escutas com jovens, né, em pesquisas nacionais que a gente vem tendo. Então, só trazer o aspecto financeiro não vai resolver, mas é sim importante. Sem dúvida. Patrícia, muito obrigada por ter topado conversar com a gente sobre um tema tão importante. Volte outras vezes aqui. Natuza, eu agradeço, muito obrigada pelo diálogo e por essa oportunidade. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Neste episódio colaboraram também Sara Rezende e Ellen Menezes. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.